Leonardo, um dos maiores cantores do Brasil, jamais imaginou que uma simples visita à sua cidade natal mudaria sua vida para sempre. Caminhando pelas ruas, ele se depara com uma cena devastadora. Sua antiga professora da infância, a mulher que acreditou em seu talento quando ninguém mais o fez, agora estava morando na rua. O que ele fez em seguida mudou tudo. Mas o que ninguém esperava era o segredo chocante por trás da queda daquela mulher. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. A brisa suave soprava pelas ruas da pequena cidade, trazendo consigo o cheiro familiar das padarias assando pão fresco. Leonardo caminhava lentamente pelas calçadas de sua infância, absorvendo cada detalhe do lugar onde cresceu. Já fazia anos desde sua última visita, mas a nostalgia tomava conta de seu peito como se ele nunca tivesse partido. Ele havia voltado para um evento especial, uma homenagem que a cidade preparou em reconhecimento à sua trajetória brilhante na música. Mas antes de cumprir seus compromissos, sentiu um desejo irresistível de revisitar os lugares que marcaram sua juventude. Caminhou pelas praças, observou os comércios antigos e até parou em frente à sua antiga escola, onde seus primeiros sonhos começaram a tomar forma. Foi então que, ao virar uma esquina, algo chamou sua atenção. No chão, sentada sobre um pedaço de papelão encostado na parede de uma farmácia, estava uma mulher idosa vestindo roupas sujas e rasgadas, com o olhar perdido no vazio. À sua frente, uma pequena sacola com algumas moedas jogadas por transeuntes apressados. A cena o fez parar imediatamente. Seu coração disparou. Havia algo familiar nela. Ele se aproximou, observando melhor aquele rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Quando os olhos da mulher encontraram os dele, uma onda de choque percorreu o corpo de Leonardo. "Meu Deus, professora Maria!" ele murmurou, incapaz de acreditar no que via. A mulher piscou algumas vezes, surpresa por ouvir aquele nome de um estranho. Seus olhos cansados se encheram de lágrimas quando finalmente reconheceu o homem à sua frente. "Leonardo!" Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Por um momento, o tempo pareceu congelar. O cantor, que já havia enfrentado multidões, palcos gigantescos e entrevistas ao redor do mundo, sentiu um nó na garganta como nunca antes. Como era possível que aquela mulher, que um dia lhe ensinou as primeiras palavras escritas, o incentivou quando ninguém acreditava em seu talento, agora estivesse naquela situação? Ele se ajoelhou ao lado dela, sem se importar com os olhares curiosos ao redor. "O que aconteceu com a senhora? Como chegou a esse ponto?" ele perguntou, segurando delicadamente as mãos frágeis de Maria. A professora abaixou o olhar, visivelmente envergonhada. "A vida me trouxe até aqui, meu querido. Mas você não precisa se preocupar comigo, já estou acostumada." Essas palavras atingiram Leonardo como uma facada no peito. Como alguém tão importante para ele poderia aceitar aquela realidade tão cruel? "Não, a senhora não pode viver assim", ele disse com firmeza. "Vamos sair daqui agora. A senhora vem comigo." Mas Maria balançou a cabeça lentamente. "Eu não quero incomodar ninguém. Não quero que sinta pena de mim." "Isso não é pena, é gratidão", Leonardo rebateu, a emoção transbordando em sua voz. Ele olhou ao redor, sentindo a revolta crescer dentro dele. Como ninguém naquela cidade se importava. Como deixaram que ela chegasse a esse ponto? Olhando novamente para Maria, viu que ela tremia de frio. Sem pensar duas vezes, tirou seu próprio casaco e colocou-o sobre os ombros dela. "A senhora sempre cuidou de mim. Agora é a minha vez de cuidar da senhora." Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Por um momento, sua expressão mudou. Era como se aquela professora forte e determinada de anos atrás ainda estivesse ali, escondida sob camadas de sofrimento. Se você está tão envolvido nessa história quanto eu, já deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias impactantes como essa. E se ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então Leonardo se levantou e estendeu a mão para ela. "Por favor, deixe-me ajudá-la." Depois de um longo silêncio, Maria suspirou, com mãos trêmulas, aceitou a ajuda. Leonardo sorriu, determinado. Aquele era apenas o começo de uma história que mudaria tudo.
Enquanto Maria descansava no hotel que Leonardo havia reservado para ela, o cantor pegou o celular e ligou para alguém de sua total confiança. Camila, preciso da sua ajuda. A voz da mulher do outro lado da linha soou curiosa. O que houve, Leonardo? Ele respirou fundo e contou toda a história, desde o momento em que encontrou Maria nas ruas até a conversa no restaurante. O silêncio de Camila indicava que a história a impactou. Isso é sério, Leonardo. Se ela perdeu tudo e se recusa a falar, pode ter sido vítima de um golpe. É exatamente o que eu acho, mas preciso de provas. Vou investigar. Me dê o nome completo dela e qualquer informação que puder lembrar. Leonardo forneceu os dados. Ao desligar, sentiu um misto de alívio e angústia. Ele sabia que estava prestes a descobrir algo grande. Na manhã seguinte, Camila o chamou para um encontro urgente. Ela o esperava em uma cafeteria discreta, o semblante sério. Assim que ele se sentou, a assistente puxou um envelope grosso. Leonardo, a situação é muito pior do que imaginamos. Ele arregalou os olhos, ansioso. O que você descobriu? Camila espalhou sobre a mesa cópias de documentos, registros bancários, transferências suspeitas e até um documento que indicava a venda da casa de Maria. Sua professora tinha uma casa própria e uma aposentadoria razoável. Mas há 3 anos, algo aconteceu. Todas as suas economias foram drenadas de sua conta em um curto espaço de tempo. Leonardo franziu a testa. E quem fez isso? Camila respirou fundo. O nome que aparece na transação é de um advogado influente da cidade, Dr. Bento Gonçalves. Leonardo sentiu seu sangue ferver. Eu me lembro dele. Esse homem sempre andava com os políticos da cidade. Ele parecia respeitável. Camila cruzou os braços. Pois bem, parece que a verdade é outra. O que descobri foi que Maria confiou nele para lidar com alguns documentos legais. Em algum momento, ele fez com que ela assinasse papéis que tiraram tudo dela. Leonardo apertou os punhos. Ela foi enganada. Sim, e agora ele está intocável, como se nada tivesse acontecido. O cantor sentiu uma onda de revolta crescer dentro dele. Isso não vai ficar assim. Camila o observou por alguns segundos antes de perguntar: o que pretende fazer? Leonardo encarou os documentos mais uma vez e tomou uma decisão. Vou até o fim por Maria. Camila assentiu. Então vamos juntos. O relógio marcava 17h30, e o sol começava a se esconder atrás dos prédios antigos da cidade. Leonardo dirigia pelas ruas estreitas, seu coração pulsando com raiva. Bento Gonçalves havia enganado Maria, tirado tudo dela e a deixado nas ruas. Ele não podia deixar isso passar. Mas antes de confrontá-lo, Leonardo decidiu procurar alguém que poderia saber mais sobre o que aconteceu. Pedro, um antigo amigo de infância que sempre esteve por dentro dos acontecimentos da cidade. Leonardo estacionou o carro em frente a um pequeno bar no centro da cidade, onde Pedro costumava frequentar. Ele respirou fundo antes de sair do carro. Ao entrar, encontrou o antigo amigo sentado no canto do estabelecimento, com um copo de uísque à sua frente. Pedro parecia cansado, como se carregasse um peso invisível sobre os ombros. Quando levantou os olhos e viu Leonardo se aproximando, sua expressão ficou tensa. Leonardo, há quanto tempo? Murmurou Pedro, mexendo no copo com os dedos. O cantor puxou uma cadeira e se sentou de frente para ele. Pedro, eu sei que você trabalhou para Bento Gonçalves. E sei que você sabe o que ele fez com Maria. Pedro abaixou o olhar, os músculos de seu rosto se contraindo em culpa. Leonardo, você não sabe no que está se metendo. Esse homem é poderoso. Ele tem gente em todo lugar. Leonardo inclinou-se para frente, olhando diretamente nos olhos do amigo. Eu não me importo com o poder dele. Me importo com justiça. Você sempre foi um cara honesto, Pedro. E eu acho que isso está te corroendo por dentro. O silêncio pairou entre os dois por alguns segundos até que Pedro soltou um longo suspiro. Eu tentei esquecer. Mas cada noite, cada maldita noite, eu lembro do que aconteceu. Eu ajudei Bento a tomar tudo dela. No começo, achei que era apenas um acordo legal. Mas quando percebi que ele estava manipulando os documentos para roubar a casa e a aposentadoria dela, já era tarde. Fiquei calado porque tinha medo.
mas não aguento mais carregar isso. Pedro puxou um envelope grosso de dentro da jaqueta e o colocou sobre a mesa. Aqui estão todos os documentos que provam o golpe. Transferências bancárias, contratos fraudulentos, assinaturas falsificadas. Isso é tudo o que você precisa para desmascarar esse canalha. Leonardo pegou o envelope e sentiu um peso sair de seu peito. Você fez a coisa certa, Pedro. Agora, esse homem vai pagar pelo que fez. Na manhã seguinte, Leonardo, acompanhado por Camila e um advogado de confiança, levou as provas para o Ministério Público da cidade. A denúncia foi aceita, e em poucas horas a notícia se espalhou como fogo em mato seco. O nome de Bento Gonçalves estava em todos os jornais locais, e uma investigação foi aberta contra ele. Enquanto isso, Maria foi levada para um abrigo seguro e recebeu toda a assistência médica e psicológica de que precisava. Leonardo garantiu que ela teria um novo lar e que nunca mais precisaria se preocupar com nada. Semanas depois, Bento Gonçalves foi preso, acusado de fraude, estelionato e lavagem de dinheiro. A justiça, finalmente, foi feita. No dia da inauguração de sua nova turnê, Leonardo subiu ao palco, mas antes de começar a cantar, pegou o microfone e olhou para a plateia. Essa música é dedicada a uma pessoa muito especial. Alguém que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Professora Maria, essa é para você. No meio do público, sentada na primeira fila, Maria deixou as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia segura. E enquanto a melodia enchia o estádio, a cidade inteira soube que o bem ainda prevalecia sobre o mal. Essa história merece ser compartilhada para que mais pessoas conheçam a verdade e vejam como um ato de coragem pode mudar vidas. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que achou e até o próximo vídeo.